A todos na paz do Senhor Jesus. Estamos gratos ao Senhor por estarmos aqui nesta manhã de consagração. Isso é muito gratificante quando o céu prepara esse momento para nós. E sabemos que o céu, ele prepara muitas coisas para nos proporcionar um fortalecimento, um revestimento de capacitação que só Ele pode conceder. E estamos gratos ao Senhor por tudo. Quero louvar ao Senhor pela vida da nossa irmã Milka, que fez o convite. Não sei como é que o meu telefone foi parar aqui, mas o telefone da gente roda, menina? Pelo amor de Deus. Mas nós estamos gratos ao Senhor pela vida dos obreiros, amém? Pelo pastor, amém, pastor? Deus abençoe a vida. Eu fico maravilhada quando eu entro numa igreja, que eu vejo uma equipe de obreiro toda alinhada. É muito importante isso, muito bonito isso. A igreja toda, num alinhamento de entender que Deus te preparou uma mesa toda especial nessa manhã para você se alimentar. Essa mesa aqui talvez tenha um alimento que você não gosta de comer. Talvez esse alimento que você vai comer, mastigar, hoje neste lugar, é um alimento talvez que você acha que não vai ser nutriente para você. Mas não, tudo que Deus prepara na mesa é alimento de fortalecimento para nós, Tem gente que não gosta de alguns legumes, mas às vezes aquele legume vai trazer um nutriente para você. E isso é muito importante nós sabermos que o nosso Deus, Ele não dispensa nós vazio da presença do Senhor, amém? Quero que vocês abram as vossas Bíblias em 2 Reis, para a nossa meditação. 2 Reis, capítulo 6, versículo 11 para a nossa meditação. 2 Reis 6, 11. Todos acharam? Que diz assim: e o coração do rei da Síria ficou turbado com isto, e, chamando os seus servos, disse-lhes: não me declarei vós quem um dos nossos é pelo rei de Israel. Então um dos seus servos disse: não, ó rei meu senhor, o profeta Eliseu, que está em Israel, é quem declara ao rei de Israel as palavras que tu falas em teu secreto quarto. E ele lhe disse então: vai e vê aonde está, para que eu envie com ordens para trazê-lo. E lhe foi dito, e eis que ele está em Dotã. Então enviou o rei para lá cavaleiros e carros, e um grande exército, o qual vieram de noite e cercaram a cidade. Amém? Pode se sentar no nome de Jesus Cristo. Quero oferecer este culto de ação de graça, que já foi falada aqui de algumas idades, e eu costumo dizer assim, que se eu não morri de algumas enfermidades, quando não tinha Jesus, e muitas situações que eu já vivi no ministério, de até mesmo alguém tentar calar o profeta, tentar contra a vida do profeta, tirar a vida do profeta. Então eu acredito e creio que Deus ainda tem uma missão na minha vida para ser realizada. E nós sabemos que há uma fúria muito grande quando a gente sai para adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu sei que já foi falado aqui, que o tempo da preparação, nós precisamos estarmos preparados para encontrar com o Senhor. Porque não sabemos nem o dia, nem a hora que Ele vai vir. Mas Ele prometeu vir buscar a tua igreja. E nós sabemos que ali no contorno é duas pistas descendo e é duas pistas subindo. E eu moro em Nova Valverde, saio dali de Valverde, é um tempo de sair
cruzaram ali na frente. Só que o motorista que estava me trazendo, como a pista dele estava de baixo para baixo, ele veio normal. Só que quando ele teve sentido para chegar ali na Ambev, tinha um carro parado, ele parou no meio da pista de contorno, que é duas descidas. Então desce por cima e desce por baixo. Eu estava por baixo. O rapaz que estava me trazendo, ele viu o carro. Na mesma hora, o raciocínio dele foi bater no carro ou jogar para cima e na mente nossa, carreta descendo, podia pegar nós. E Deus é tão misericordioso que eu ainda falei com ele assim, brincando com ele. Eu vi o anjo do Senhor se manifestar e dar um grande livramento. Porque quando ele jogou para cima, estava descendo o carro. E quando ele não bateu naquele carro que estava parado no meio de uma pista, é Deus dizendo, é Ele que guarda a gente, irmãos. Nós não estamos aqui na terra à toa. Às vezes nós estamos vendo que muitas vezes o inimigo cria cercos em situações, às vezes tentando nos cercar de prisões, de um entendimento que o nosso Deus não está realizando nada nas nossas vidas. Mas Deus hoje nessa manhã Ele está dizendo que toda ferramenta preparada, toda arma forjada, tudo aquilo que o inimigo cria, se manifesta para tentar criar uma situação, porque aquele carro não podia estar parado de maneira nenhuma naquele lugar, porque é uma pista que é duas pistas descendo, mas eu vejo a mão de Deus em todo momento, cuidando de mim, cuidando de você, cuidando da tua casa, cuidando da tua família, porque quem te prometeu não foi um homem qualquer, foi alguém que ele está vivo, e ele está neste lugar, dizendo para você, levanta a cabeça, reaja, porque mediante essa situação, o nosso Deus, ele não perdeu o controle da tua história, ele não perdeu o controle da tua história, o que ele está fazendo, você não vê agora, mas depois você vai entender, porque você percebe que todos os louvores que estavam sendo entoados neste lugar, são louvores que estão dizendo de uma reação que o céu promove para nós. A gente não viu o céu, a gente não chegou até lá, a gente não contemplou com os nossos olhos, mas a gente sabe que o céu existe, e a rua de ouro existe, os muros de jaspe existem, esse grande dia do Senhor da mesa, o qual nós vamos sentar, existe. Então você percebe que muitas vezes o inimigo vai tentar criar situações para que você não venha entender e não continuar te trazendo pensamentos de negatividade. Minha vida, não. Às vezes Deus está calado, mas Ele está trabalhando. Às vezes Deus não está se movimentando, mas Ele está agindo. Às vezes Deus está permitindo algo acontecer dentro da tua casa, é para você ver o grande livramento, a libertação, a transformação que Ele vai fazer no meio dos céus, através da sua perseverança. Porque nós precisamos perseverar. Quando você olha para a história de nosso jovem, de um profeta, de um homem chamado Daniel, você percebe que é um jovem, totalmente jovem, são levados para dentro de um lugar chamado Babilônia, mas você percebe que Deus vai se revelar para ele, a ascensão daquilo tudo que estaria para acontecer nesse fim do tempo. Mas você percebe que quando Deus se revela para Daniel, Ele vai propor no coração a não se contaminar, a não se alimentar, a viver uma vida totalmente em separação, em um mover que talvez a mesa esteja farta, mas ele vai propor no coração, eu não vou comer essa alimentação, eu posso fazer os meus propósitos, eu posso me alimentar de legumes e água. Por quê? Porque o céu só se movimenta e reaja quando você tem uma atitude de levantar propósito para Deus agir.
se você não reagir em nada e ficar parado, você não vê o céu reagindo em prol da tua vida. Mas você percebe que no capítulo 12, ele está conversando com Deus e Deus vai dizer: Daniel, a única coisa que eu tenho para te dizer, vai até o fim. E Daniel não estava novo, não. Daniel já estava velho. E você acha que no cansaço da caminhada não traz fadiga? Não traz cansaço? A gente procura pedir a Deus e dizendo: Senhor, que dia que o Senhor, qual o tempo que o Senhor vai me tirar dessa prova? Como que o Senhor, que hora que o Senhor vai tirar eu dessa situação? Só que o tempo do Senhor não é o nosso. O tempo do Senhor, Ele sabe a hora certa, o momento certo de tirar você desse vale, desse deserto, dessa situação, trazer força para você, porque a força do Senhor, ela só vem do céu, e a alegria do Senhor é a nossa força. Se não fosse essa alegria, você não estava aqui. Você não está aqui porque você foi forçado a estar. Quem te levantou da sua cama foi alguém chamado Jesus Cristo. Para você levantar e estar aqui, Deus te deu graça e força para você levantar, porque o dia, a guerra, o dia a dia, do outro dia que você viveu, não foi fácil, mas a prova Deus te dá condições para você chegar aqui e regozijar na alegria do Senhor. De dar o melhor para Ele, e de saber que o céu é logo ali, e o céu está tão perto de mim e de você, que o dia do Senhor está tão perto de nós, que esse dia se aproxima de nós. E você percebe que muitos ainda não entenderam isso. Muitos estão correndo de carreiras para ficar aqui na terra, né? Guardando tesouros. Mas a Bíblia vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Guarda tesouro no céu. Porque quando você guarda, Ele jamais, Ele vai lá e cobra juros de você. Não. Ele tem um pagamento certo. E o pagamento certo que Ele te dá, é que você somente creia que quando você oferece, quando você planta, quando você se doa para Ele, é Ele que traz a recompensa daquilo que você precisa. Então você não é qualquer um, você é alguém que a graça dEle está sobre você. Você percebe que é uma graça, é favor imerecido de algo que a gente não tinha, porque a gente era leigo nisso, não é verdade? A gente não tem, o mundo olhava para nós de uma situação de olhar para nós e não dar nada por nós, mas alguém lá em cima, chamado Jesus Cristo, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. Então você carrega alguém especial sobre você. E sobre você está carregando a presença do Espírito Santo. E não é alguém qualquer. É alguém que traz sobre você a permanência de só falar para você todos os dias: olha, busca a santificação. Busca a santificação. Porque quando você busca a santificação, você está buscando para si a presença dEle, para que você consiga enfrentar aquilo que é necessário de você enfrentar. Porque sem essa santificação, não veremos ao Senhor. Não veremos. E como que a gente vai ver o Jesus? A gente vai ter um corpo incorruptível. Mas enquanto nós estivermos aqui, tem algumas batalhas que você precisa enfrentar. E a batalha maior que você enfrenta é você mesmo. Quando você diz que eu não posso, eu não consigo, eu vou sair do conjunto, eu vou sair da mocidade, eu vou parar de louvar, eu não quero mais ser obreiro, eu não quero mais exercer a minha missão. Mas quem te confiou uma missão não foi alguém qualquer. Talvez Deus revelou para o pastor e te deu uma missão, um cargo nas tuas mãos. E eu sei que tudo que vem para nossas mãos para fazer, a gente tem que fazer conforme a força que Deus nos dá. Mas eu sei que muitas vezes é árdua a missão que Deus te deu, como obreiro, como cooperador, porque a obra de Deus, ela tem
tem as suas guerras, mas eu sei de uma coisa, que quem te confiou, Ele é fiel para cumprir essa promessa na sua vida. Ele não te deu algo sem valor, Ele te deu algo de valor. E se Ele te deu algo de valor, é porque Ele crê que você pode valorizar aquilo que você recebeu da parte de Deus. Não faça de qualquer maneira aquilo que você recebeu. Faça se esforçando a cada dia. Quando Deus permite Moisés morrer, partir, alguém está de luto, tem uma nação parada, mas a voz de Deus vai descer para alguém que viveu história com Moisés, e essa voz vai dizer: Josué, o meu servo Moisés morreu. Sim, Senhor, ele morreu, só que eu tenho uma missão na tua vida. E que missão é essa? Levanta, tenha bom ânimo, se esforça-te, que eu vou te ajudar. Só que tem uma coisa: medita na lei, dia e noite, e tu farás esse povo herdar uma terra prometida que eu prometi. É alguém dizendo que se você se desfalecer, alguém perece. Se você parar de ter coragem, alguém cai. Se você desacreditar nesse Deus que te chamou, alguém da tua casa não tem força mais para caminhar. Mas se você meditar na lei do Senhor todos os dias, você vai ter alicerce para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Porque tem alguém espelhando em você. Eu estou toda arrepiada. Tem alguém olhando para você. E se tem alguém olhando para você, está olhando em você um Deus que tem te dado firmeza nos momentos de adversidade, de luta que você tem passado. Então, se tem alguém olhando para você, então você está firmado na rocha que é Cristo. Você não está firmado numa rocha qualquer. Por isso que Jesus vai nos dar um ensinamento dentro da Bíblia. Aonde que as casas precisam ser construídas? Em cima da areia ou em cima da rocha? Por quê? O mar pode se levantar, e quem está na beira, você pode ver na Ilha do Boi, tem muitas casas ali bonitas naquele lugar, mas você percebe que tem hora que a maré vai subir tanto, vai ter tanta tempestade de vento e maré alta, que vai entrar para dentro daquelas casas, mas a minha e tua casa, ela precisa estar edificada, onde? Na rocha que é Cristo. Ele não prometeu para nós um mar de rosa. Ele disse que no mundo tereis aflições. Tem dia que você vai sorrir, tem dia que você vai chorar, tem dia que você vai velar, tem dia que você vai passar pelo processo de cuidar de alguém dentro da sua casa, alguém que vai precisar de fralda, comida na boca. Tem dia que você não tem R$1, tem dia que você vai desejar comer alguma coisa, mas se você orar, Deus vai prover. Porque nós vivemos de fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Josué está vivendo luto, mas ele vai ser levantado para liderar, e um líder que lidera uma nação, provendo de Deus, ele tem que estar firme naquilo que ele colocou diante do Senhor, e o que Deus deu para ele. Porque se ele sair da regra que Cristo colocou ele, toda a nação perece. Toda a nação perece. Porque ele fez uma promessa para nós. E quando a gente olha para dentro da Bíblia Sagrada, você percebe que nessa época, os cercos do inimigo são criados de outras maneiras. Por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades. Você percebe que é só Deus para nos cuidar, nos guardar e nos livrar. Tem lugares aí que as pessoas, por adorar o Senhor, são assassinadas a sangue frio, por adorar,
colocado em pneus sendo queimado. A gente não sofre nada, irmãos. A gente tem uma liberdade de falar do amor de Cristo. A gente só não fala porque a gente não quer. Mas a gente tem liberdade para falar. Porque tem muitos lugares que não tem essa liberdade de ter essa consagração. E se ter essa consagração, as portas podem estar, né? A igreja pode estar adorando. Mas eles sabem que pode ser a última adoração deles. Porque o cerco da igreja pode acontecer e ele ser todo assassinado por adorar ao nosso Senhor. Aí nós atentamos para entender que Jesus chamou. Quando ele chega no poço para conversar com a mulher samaritana, ela vai dizer: sim, Senhor, esse poço aqui é o poço de Jacó. E todo mundo sobe esse monte aqui para adorar. Tem muitos adoradores, mas Jesus não estava dizendo isso. Jesus estava procurando os verdadeiros. Os verdadeiros. Porque adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Mas adorar quando aquela dor está sentindo, está te matando. Quando você recebe um diagnóstico que não tem mais jeito. Quando o seu filho sai de casa. Quando o seu marido fala que não te ama mais. Eita! Adorar a Deus é tudo fácil. Mas Jesus está procurando. Porque o adorador em meio à tempestade, em meio à luta, ele não degenera o nosso Deus. Ele não esquece que Deus fez uma promessa. Quando ele diz que ele está procurando para ela, é porque ele vai fazer algo, é necessário dela entender que a adoração, ela não vem espontânea de alguém, da brincadeira de botar, não, pega na mão do irmão para dar glória a Deus. Não, a adoração é de mim espontaneamente. É quando eu já venho de casa rasgando o nosso coração, meu coração, e já venho, adorando ao Senhor em mediante a situação que eu estou vivendo. Se não tem dinheiro, se alguém não quer, se o marido, eu já venho adorando, porque Ele está procurando os verdadeiros. Ele está procurando aquele que quer verdadeiramente adorar, e de saber que em meio à adoração Ele pode proporcionar restauração daquilo que você está passando, daquilo que você está vivendo. E quando você percebe que há cerco nessa história, você percebe que é um profeta que Deus agora vai levantar. E todo homem e mulher que é levantada por Deus, não pensa você que o inimigo não vai criar situações para tentar fazer com que você venha se paralisar e não se levantar. Mas você percebe que alguém, quando foi chamado por Deus, está dentro de uma cidade santa chamada Israel. A Bíblia vai dizer que toda vez que o rei da Síria criava situações para entrar, para trazer um desconforto na vida do povo de Israel, Deus revelava para o profeta e dizia: avisa o rei, fala para ele para não passar naquele lugar. Para não passar naquele lugar. E é tão bom quando a gente ouve a voz de Deus. O triste é quando alguém ouve Deus falar e não acata na realidade de obedecer. É como Deus, muitas vezes, você percebe que Deus sempre vai levantar, na época, um profeta no meio do povo. Deus levantava profetas, juízes. Você percebe que sempre morria um, Deus levantava outro. Porque se não tiver profeta dentro da obra de Deus, dentro da casa do Senhor, a igreja se corrompe. Por isso que o profeta não fala aquilo que a igreja quer. O profeta fala aquilo que Deus manda. Porque o alinhamento não vem da terra, o alinhamento vem de Deus. É Deus que nos polda, é Deus que nos livra. O livramento é Ele que nos dá. Aí a Bíblia vai dizer que esse rei vai criar situações de cercar a cidade, para tentar invadir, para trazer um desconforto, para trazer uma tristeza, talvez um choro na vida de famílias. Mas o próprio Deus se revela para o profeta e diz: olha, avisa o rei para ele não passar naquele lugar, porque tem um cerco.
Mas você percebe que muitas vezes Deus vai permitir você passar para você ver o seu Deus de frente, para conhecer a Deus a mais, para você viver uma história a mais com Deus e trazer uma realidade de contar. Você percebe que hoje a gente quase não vê as pessoas contando os testemunhos daquilo que Deus fez? Você já percebeu isso? Testemunhos daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Só que o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele não muda. Ele continua fazendo milagre. É nós que precisamos crer e acreditar e contar os milagres daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Fizemos 30 dias no monte. Só nós, mulher. 4 horas da tarde. E no penúltimo dia, eu tenho um trabalho nos lares na segunda. Terminou tarde o trabalho nos lares e a gente tinha que subir para um monte porque a gente não fez 4 horas. Quando nós chegamos naquele lugar, era 11 horas da noite. Subimos um grupo de mulheres para a Pedra de Santana, do Ambev, e fomos orar. A irmã que subiu comigo, ela queria levantar de segunda para terça-feira, 5 horas, como a gente subiu 11 horas, ela queria voltar 5 horas da manhã para terminar o propósito na terça. Eu disse: irmã, como a gente subiu tarde, 11 horas, vamos fechar o ciclo de segunda, do propósito de penúltimo, e na terça, a gente já complementa segunda e terça no monte, já é meia-noite, vai dar meia-noite. E ela disse: ok, Cristina. E o grupo de mulheres, por quê? Só persevera quem tem fé, quem acredita que Deus tem um propósito de responder. Fizemos 30 dias no monte, subiu muita gente, subiram conosco, mas não perseveraram. Só ficou os remanescentes que tinha que terminar o propósito. Por quê? Subiram somente para pedir. Tinha uma moça que subiu, advogada. Eu não sabia do propósito dela, mas na mente dela, ela subiu no propósito para um monte, dizendo: sou advogada, agora eu quero ganhar dinheiro. E está no meio de gente que pegar causas que ganhar dinheiro. Mas Deus não é menino. Deus sabe dos pensamentos do ser humano. Deus vai usar o profeta que estava comigo, dizendo para ela: não te chamei para ser advogada para ter riqueza, mas para exercer a missão daquilo que você estudou para aprender. E ela ficou muito triste, porque ela contou uma história para nós, que eles foram em um determinado lugar, toda a repartição dos advogados que estava sendo preparado para a advocacia, e ela foi para uma cidade. Preste atenção, irmãos. Quando ela sentou na mesa, a mesa era grande. A maioria de quem estava sentada na mesa eram espíritas, advogados espíritas. Quando ela sentou, a voz de Deus desceu e disse: vocês viram aonde você está sentada? E ela disse: sim, Senhor, tu está sentada numa mesa que só tem pessoas que adoram o Deus de Baal. Foi na hora que ela olhou para ela e disse: as minhas armas que eu preciso lutar aqui, não é as armas da carne, mas é as armas de quem? Que Jesus nos deu. E como que ela tinha que se armar? Que ela estava sendo despertada na oração, no jejum, na consagração. Deus convocou
confrontou ela dizendo: não é de barriga cheia que você vai vir para essas reuniões. Porque alguém levantou, botou o dedo na cara dela e disse: eu não gosto de crente, eu quero que os crentes tudo morre. Aí era Deus dizendo: tu está vendo aí a situação? Então não vem aqui de qualquer maneira, se prepara das armas que eu já te dei para você lutar aqui. Tem lugar que Deus vai te preparar, mas você precisa estar preparada para enfrentar aquilo que é necessário, que não é de qualquer maneira. E nós fizemos o propósito, descemos de lá 3 horas da manhã. Quando foi 3 horas da manhã, a gente fez o propósito, desceu, o esposo da esposa do irmão foi, uma das irmãs, estavam todos, estava bem friozinho lá em cima. Quando foi 3 horas da manhã, nós conversamos sobre fé, sobre Jesus realizar e aumentar a nossa fé, sobre o propósito de alguém crer naquilo que Deus pode fazer. E de repente, naquele momento, alguém olhou para mim e disse: dona Cristina, eu estava orando, e Deus mandou fazer um ato de fé para a senhora. E eu disse: não estou entendendo. Ela disse: calma, eu vou casar, e nesse casamento, em agosto agora, Deus mandou te dar algo. E eu disse: que algo? E ela disse: Deus mandou te dar um carro. Para você, né? Talvez não seja, talvez para você não seja, mas para mim é. Eu particularmente regalei um zóio, né? Eu falei: como assim? Deus mandou te dar um carro. E esse carro, essa chave está aqui. Deus mandou te dar o meu carro para a senhora. E eu disse: menina, pelo amor de Deus. E eu tinha sido revelada há 1 mês atrás, de uma irmã que chegou para mim e falou assim: Cristina, eu vejo Deus te dando um carro, e alguém sendo motorista seu. E eu disse: mas cá. Aí eu falei: não entendi. Passado uns dias, meus filhos estão conversando. Eu tenho gêmeos, 29 anos. E um conversando com o outro, eu ouvindo a conversa. E ele dizendo assim para o outro: irmão, eu tive um sonho. E ele disse: que sonho? Eu sonhei, minha, que eu tinha uma chave de um carro na mão, que eu ganhava um carro. Aí eu falei: Jesus. Aí eu falei: bom, é só um milagre, né? Que a gente só crê no milagre. E nesse dia, quando eu estava no monte, eu lembrei do sonho do meu filho e da revelação que eu tinha tido. Quando eu falei: Jesus, o Senhor é terrível. E eu disse para o Senhor: Senhor, como o Senhor sabia que eu precisava? Porque tem hora que a minha vida é tão corrida, que é de 24 horas, atendendo pessoas, ajudando pessoas, contribuindo com a ajuda de pessoas, e a gente precisa de um veículo para andar. E eu glorifico a Deus, porque através de um propósito, eu não estava pedindo nada material, eu só estava pedindo no céu, no monte, que Deus me sustentasse pela fé, para mim continuar firme no propósito de adorar. De maneira nenhuma eu pedi algo material, eu só pedi que Ele segurasse nas minhas mãos e me desse uma confiança de continuar crendo nesse Deus que fez uma promessa para me chegar no céu. E é tão importante quando você coloca um propósito do Senhor, porque Ele acrescenta mais aquilo que você está precisando. Quando você se doa naquilo que é necessário, porque é simplesmente uma coisa significante, orar, né? Você acha, mas não. Quando você ora, é um combustível que entra dentro de você, que te abastece para você continuar a se firmar na rocha que é Ele, e continuar acreditando que quem te prometeu, Ele é fiel para cumprir uma promessa.
Às vezes os anos que a gente vive dentro da igreja, você olha para um lado e para o outro, você vê todo mundo sendo beneficiado, mas a sua vida não foi ainda beneficiada. Mas espera o tempo de Deus, porque talvez pode ser hoje que Deus hoje tem uma resposta para aquilo que você precisa de alcançar. Porque não foi fácil. Eu tenho 60 anos. Você sabe o que é começar no ministério com 30 anos? E você viver 30 anos indo para os lares, buscando ao Senhor, clamando, intercedendo, fazendo presídio, pegando família, pegando filho dos outros, porque os filhos dos outros eram filho meu. Eu virei mãe de filho dos outros. E alguém dizer na minha cara e dizer: a tua casa vai perecer. Mas hoje a minha casa não pereceu, porque a mão de alguém está sobre a minha casa. Então não adianta alguém falar para mim e você: ei, para de fazer a obra. Não para não, minha filha. Continua fazendo a obra, continua fazendo a missão, continua louvando, continua adorando, continua glorificando, continua fazendo aquilo que Deus te mandou você fazer. Sabe o que é pegar um lar de uma criança sendo molestada, quase molestada, um casamento em destruição? Essa moça que me deu o carro de presente, ela não me deu porque Deus beneficiou ela, não, mas quando eu encontrei ela, depressão, ansiedade, raiz de rejeição, porque ela foi violentada com 6 anos, ela estava vivendo um trauma dentro de casa, pais católicos, a irmã dela ia para a igreja e levava ela. Quando chegava em casa, o pai pegava cabo de vassoura, dava uma surra nelas de cabo de vassoura. Elas são muito brancas, elas parecem ser palmeirana, e ela ficava cheia de hematomas, e no outro dia elas tinham que ir para a igreja. O que ela fazia? A mais velha botava camisa de manga para tampar as marcas, e hoje a casa dela, as irmãs dela são tudo evangélico, os pais ainda são católicos, mas Jesus está trabalhando, porque tem alguém que sofreu, mas viveu história com Deus. Sabe o que é espancamento? Por ir para a igreja falar de Jesus. E o homem é católico. Mas sabe o que aconteceu? Eu estou arrepiada. Um dia ela me ligou, ela é de outro ministério. Ela disse: dona Cristina, a senhora vem na minha casa? E eu falei: vou. Liguei para o pastor dela e disse: posso ir na casa da sua membra? Ele disse: não, dona Cristina, eu conheço a sua índole, pode ir. Quando eu cheguei lá, o pai dela estava. Eu não sabia quem era o pai dela, mas o pai dela entrou. Quando ele chegou, aquele moço chegou, e quando ele chegou, e você entra nos lares que você não sabe nem o que está acontecendo, você não sabe da situação, nem sabe os planos que o inimigo está arquitetando na mente de alguém que não teme a Deus. Só que você vai porque você acredita no Deus que te livra, você crê no Deus que vai fazer, proporcionar a resposta. Quando eu entrei naquele lugar com algumas irmãs para orar, eu não sabia, e quando eu comecei o culto dentro daquele lar, mais tarde eu fiquei sabendo que aquele homem não gostava de preto. Ai, Jesus. Ele não gostava de ninguém, da mulher negra, mulher negra. E eu falei: Jesus, o Senhor me levou dentro da casa que o homem não gosta de preto. Sabe o que é agora? Ele não tira meu nome da boca. Porque Deus se manifestou. E Deus me usou dentro daquele lá, e as irmãs, os irmãos, para trazer uma resposta de um Deus, e despertou nele o Deus que ele acha que está morto, para ele saber que o nosso Deus está vivo, e ele se movimenta, ele não está parado. E ele disse assim, ele conversa com a família, e ele diz assim: aquela dona Cristina está bem, aqueles irmãos estão bem, e Deus está trabalhando. Ele nunca entrou na igreja crente, ele nunca entrou. E eu fiz meu aniversário de 60 anos, um culto de ação de graça, e eu fiz o convite para ele. Eu achei que ele não ia, porque ele nunca tinha entrado em igreja crente,
Pois ele foi no meu aniversário. E é Deus fazendo o quê? Trabalhando. Só Deus precisa de alguém na disposição. Deus precisa de alguém que tenha coragem. De alguém que crê que mesmo mal, alguém não crê, que alguém não acredita, mas você vai fazer a diferença de alguém que não crê, acreditar que o nosso Deus é na vida nossa. E finalizando, eu te digo uma coisa, o nosso Deus, ele não está morto, ele está vivo e ele está se movimentando neste lugar. Há um renovo sobre este lugar. Há um renovo para as nossas vidas. Há uma restauração sobre esta casa. Eita! Há uma restauração sobre esta casa. É Deus dizendo assim: os valores pode até ter invertido lá fora, mas aqui dentro Deus tem algo de valores muito maior. Aí Deus está dizendo assim: os valores não foram invertidos, porque Deus tem essência novamente de trazer algo novo para dentro deste lugar. É Deus dizendo para nós neste lugar. Você percebe que Deus está contando experiências para nós, daquilo que Ele pode fazer. Porque Deus está trazendo conforto em nossos corações e dizendo que Ele é fiel naquilo que Ele fala para mim e para você. Ele é fiel. Porque quando o cerco cerca, você percebe que Deus vai permitir várias vezes Ele tentar. Mas você percebe que um certo dia, Deus vai permitir a Síria cercar a cidade de Israel. E quem quer andar com Deus, não pode ser Geazi. Se você anda com alguém que tem fé, você vai ter fé. Agora, se você andar com um desleixado, que não tem fé, que anda com Jesus de qualquer maneira, você nunca vai ser um firmado na fé. Porque você tem que andar, é como andar. Você ora, então você anda com alguém que ora. Clama. A Bíblia vai dizer que o cerco é dado. Só que de manhã alguém vai levantar. E quando alguém se levanta pela manhã, o desespero é gritar e dizer para Eliseu: vamos morrer. Ele não tem fé de olhar pelos olhos, porque ele está seguindo alguém, andando com alguém que é profeta. Mas ainda ele precisa ter uma visão de quem é o Deus com o profeta que ele está andando. Isso é muito sério. Da gente viver histórias e não ter fé. E eu conheço uma irmã que ela me chamava, hoje ela é minha filha na fé. E toda vez que ela tinha numa casa que tinha demônio, ela ligava para mim ajudar ela. E um certo dia, eu não estava lá. E ela ligou e disse: Cris, eu passei uma experiência muito grande. Eu disse: como? Eu fui numa casa, o demônio se manifestou. E eu disse: o que você fez? Eu tive que exercer a minha fé. Porque viver de fé dos outros não serve. Você precisa de ter a sua fé em quem você colocou. De acreditar que Ele não vai te deixar só. Que mesmo que o médico lá dentro do hospital diagnosticou, é para a morte, mas você está dizendo: eita, Ele tem uma promessa. Então você vai inverter o quadro dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor pode inverter o quadro dessa situação. Cidade cercada, alguém sai para fora, desespero. Ele entra para a tenda gritando: vamos morrer. A palavra que sai da boca dele é morte. Mas quando alguém que está dormindo dentro de uma tenda vai se levantar, e o posicionamento dele é equilíbrio. Porque uma pessoa desequilibrada, ela não atenta para ver, na visão dela que ela precisa ter, aquilo que o céu já proporcionou de fazer.
Quando ele se levanta, ele vai se levantar e a oração dele é dizer: Senhor, abre os olhos deste moço. Abre os olhos deste moço. Por que que Deus precisa abrir os olhos? Porque tem hora que a batalha está grande, o cerco está grande, o momento difícil está grande. Eita, a situação da crise está grande. Eita, a doença bateu na porta, a dificuldade chegou. Mas quando você se levanta como um profeta de alguém que te alicerçou, você vai contemplar e dizer: Senhor, eu não oro por mim não, eu não quero oração por mim, eu quero orar para aquele que não tem fé. Ora, abra a visão dele e deixa ele contemplar aquilo que ele precisa contemplar. E o que ele vai contemplar? Cavalos e cavalheiros, alguém que desce com reforço, porque o cerco pode estar cercado, mas tem um Deus que olha lá de cima e diz: pode cercar, mas eu não vou deixar pegar. Eita! Eita! Quer andar com Deus? Minha filha, tem que ter fé. Eu falo isso muito para os presos. Andar com a Bíblia Sagrada dentro da penitenciária é fácil. O negócio é trazer uma realidade lá fora. E realidade aqui dentro desse presídio. Mudança. De crer que quem está do teu lado não é alguém qualquer. É um Jesus que está vivo. Abre a visão desse moço. A visão dele é contemplar cavalos e cavaleiros, mas eles estão no posicionamento de guerra, para fazer o quê? Eita, não toca nele, não toca nela, porque o tocar em alguém que é ungido por Deus é caçar barulho no céu, é caçar tempestade, é caçar momentos difíceis, que você vai viver, que eu vou viver. E você vai perguntar: por que eu estou vivendo isso? É por não entender que o posicionamento de alguém que crê em Deus não pode perder o alinhamento da direção que Deus colocou. Então eu estou dizendo nessa manhã, para mim e você, acredita nesse Deus, continua confiando nesse Deus, que as outras coisas serão acrescentadas sobre a tua vida. Hoje Deus está dizendo para nós neste lugar: eu estou trazendo ferramenta nova para nós, eu estou trazendo uma armadura nova sobre nós, eu estou trazendo um renovo sobre nós, eu estou trazendo saúde sobre nós, eu estou trazendo um equilíbrio de firmeza sobre nós, porque hoje é uma manhã de você que hoje estava aqui, está lembrando do céu. Então é a preparação, que você continua caminhando com esse Deus que te fez uma promessa. Não louva porque você louva por qualquer, louva porque quer, louva com intensidade, louva com graça, prega com graça, porque talvez seja a sua última pregação. Você percebeu que Deus está preparando um monte de gente para ir embora? Você percebeu isso? O tempo não é para amanhã, é para hoje. Se Jesus hoje chamar a mim e você, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar com as minhas vestes da maneira que eu preciso estar. Você percebe que quando Jesus vai contar a parábola das 10 virgens, você percebe que todas elas estão no mesmo patamar de veste, lamparina. Mas há uma diferença de quem está com lamparina e quem tem reserva. Você percebe que o noivo, para encontrar com a noiva, hoje
você percebe que o noivo, para encontrar com a noiva aqui da terra, quando vai se casar, ela casa com qualquer vestido, com qualquer cor às vezes, mas a noiva de Cristo, o vestido já foi colocado, não é? Não pode ser trocado o vestido, tem que ter o véu, o vestido precisa estar puro, branco. Você não pode tirar os endereços do vestido que Ele colocou em mim e você. Na terra todo mundo casa de qualquer maneira, mas a noiva que Jesus está preparando na terra, ela tem que estar do jeito que Ele nos vestiu. Não pode trocar, não pode ter nenhum adereço fora. É por isso que a cada dia Ele vai nos aprumando. Você percebe que o prumo, quando vai construir algo, é um prumo de uma madeira grande, uma madeira pequena, com uma corda no meio. Quando você bota numa parede, ela é nivelada. A esse prumo, ele é prumado em nós. Porque eu já fui curada de coluna, e eu sei o que é coluna travada. O que é puxar um móvel, e de repente a coluna fazer isso, ó, travar. E eu ficar assim, ó, travada, assim, ó. Sabe o que é travada? E na hora que eu fazer assim, não consegui levantar. Isso aqui travou. Como eu tive leucemia, então eu tive leucemia, câncer. Então quando eu puxei o móvel, eu travei. Quando eu travei, eu lembro como se fosse hoje, eu falei, Jesus, eu não consigo me mexer. A voz de Deus entrou no meu ouvido e disse, me fez ouvir um pandeiro. Esse pandeiro era de uma igreja bem próxima em minha casa, lá embaixo. Meu ouvido ouviu o pandeiro. Quando eu ouvi aquele pandeiro e o pau comendo naquele pandeiro, eu peguei sucessivamente. Ele disse para mim assim, veste uma roupa e desce para lá. E eu disse, Senhor, está doendo demais, eu não consigo nem mexer. Eu consegui colocar as vestes. Quando eu coloquei as vestes, eu fui descendo. Corcunda, irmão, sabe o que é corcunda? Quando eu cheguei na igreja, eu lembro como se fosse hoje, uma tarde da benção. Eu fiquei encostada na parede lá atrás, porque eu não conseguia sentar, não sentava. Eu lembro que a irmã que estava fazendo o período, cantando os louvores, e o pandeiro comendo, ela, na hora, nitidamente, Deus usou a boca dela e disse, Senhor, desce um prumo na coluna dessa mulher. Na mesma hora, sabe o que é instantaneamente? Você assim, e você fazer assim. Os sinais seguirão aos que creem, meu filho. Os sinais é só para quem crê. O céu é para quem crê. O céu é para quem quer. O céu é para quem acredita que Ele ainda se movimenta. Quero entregar o microfone, quero dizer para essa moça de trancinha, glória a Jesus, você é da mocidade? Deus quer mais de você. Você não veio aqui à toa. Deus te trouxe neste lugar para dizer para você que tem um abastecimento ainda muito maior que Deus quer de você. Porque tem algo aí de uma guerra que você está vivendo. Então Deus precisa trabalhar, abrindo a sua visão, em algo muito maior no ministério, da obra que Deus tem na tua vida. Há um consolo de Deus no seu coração. Eu vi uma desistência, mas eu vejo um Deus que te reage em você e traz você uma firmeza de continuar. Porque eu via um vale de indecisão, uma decisão de não querer mais caminhar. Mas eu vejo um Deus te firmando, dizendo, continua, porque o que eu prometi está logo ali. É um Deus que está te colocando firme naquilo que você precisa crer. Não está vendo, mas Deus está fazendo. Não está enxergando, mas Deus está operando. Eu vejo, através de você, Deus vai trabalhar dentro da sua casa. Tem uma guerra dentro da sua casa. Tem algo de desconforto dentro da sua casa. É como que você está muito bem aqui, mas quando você vai para casa tem uma guerra lá.
E tem algo no mundo espiritual que quer tirar a sua paz. Mas Jesus manda te dizer que a paz Ele já te deu. E essa paz está em você. Porque a paz, quando desce dele para nossas vidas, está sobre nós. E Deus manda te dizer, fica firme, porque Ele é aquele que te chamou para uma obra. Então o passado é passado. Viva o novo com Deus. Viva o novo com Deus, amém? Quero que todos, eu quero orar por você, levanta, coloca de pé. Quero fazer uma intercessão pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Glória a Jesus. Quero interceder pelo seu lar, pela sua família, porque eu sei que Deus tem um propósito. Você tem quantos anos, Lourinha? Olha, ela esqueceu a idade. 28. Sua mãe está aqui? Glória. Glória a Jesus. Tem uma guerra no seu emocional, né? No seu metabolismo, Deus entra hoje, tá, minha filha? No seu metabolismo emocional, Deus entra hoje. O inimigo quer mexer no seu emocional, trazer uma ansiedade sobre você. Mas Deus entra, tá? Deus entra porque Ele é Deus. Tá? Ele quer fazer você ficar, ó. Aí Deus está parando algo. O céu desceu com a mão para parar algo. Algo que é necessário parar. Porque o intuito dele é te trancar dentro de um quarto. O intuito dele é fazer você... É ver uma história trancada, né? Deus está dizendo, eita, te trazei para fora. Então viva aquilo que Deus tem preparado na tua vida ministerial, amém? Porque o Senhor tem promessas sobre a tua vida e a tua casa. Quero orar por você. Você prega a palavra, meu filho? Ele fez mesmo assim, ó. Você prega, né? Continua, também, meu filho? Exerça com excelência aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque o que Ele colocou é dele para com você. Ele te guarda hoje. Ele te livra hoje. Ele te protege hoje. Ele desce com um renovo hoje. Ele te dá um renovo hoje neste lugar. Ele tira algo sobre você e te coloca uma coisa nova no ministério. É como assim, mente nova dentro da palavra. Vai mudar. Tem algo mudando aí. Tem algo mudando aí. Não estou vendo nada, Jesus, mas tem mudança aqui chegando. Amém? Há uma saúde que Deus traz também, tá? É necessário. No corpo físico. O metabolismo não estava bom. Ele guarda você, até mesmo quando você dorme. Coração entra nas suas veias, nos seus nervos, nos seus ossos. Ele entra na sua saúde. Eita! Ele paralisa algo. A guerra dentro do quarto. Eita! Eita, há um cerco, irmão, emocional sendo quebrado neste lugar. Há um cerco sendo paralisado. Porque o Deus que te chamou, Ele é fiel para cumprir uma promessa na tua vida. É um cerco de Deus, que Ele te cerca um resplendor de glória na tua vida hoje, te cercando, te guardando, te livrando, porque o inimigo queria tocar, mas Deus está dizendo, não toca, não toca. Há um Deus que está
está guerreando neste lugar. Há um Deus que desce com um resplendor para guardar a vida de pessoas neste lugar. Há um Deus que está guardando mocidade, que está guardando mentes aqui. Vale de indecisão, decisões que ia ser tomada, que não provia de Deus. E Deus está dizendo: eu trago resposta neste lugar, daquilo que tu precisa. E me fez a pergunta. Tem gente que está aqui que perguntou a Deus: Senhor, eu saio ou não saio? Deus vem dizendo: fica. Fica onde Deus te colocou, porque Ele é fiel para cumprir uma promessa na tua vida. E se Ele é fiel, fica na onde Ele te colocou, porque quem te prometeu é fiel. Aquele moço lá atrás, já estou terminando, esse branquinho, você, não, é de camisa marrom? É marrom, sei lá o que é aquela verde. Você. Bota a mão nele, obreiro. Você é daqui? Você é da mocidade? Tá, você é daqui, tá bom. Deus manda te dizer que Ele não te trouxe aqui à toa. Amém? Ele te guarda hoje. Ele traz um renovo sobre você. Você entrou aqui numa pergunta para com Deus, e você está saindo saciado numa direção que Deus está te dando, porque Ele tem um chamado na tua vida, mas Ele está te guardando também neste lugar. Amém? Com uma proteção maior, que o céu está te protegendo hoje, porque é necessário Ele te guardar de todo mal. Ele guarda a sua cabeça, Ele guarda o teu coração, e diz para você: Ele tem um propósito na sua vida, mas é necessário você entrar mais naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Quero orar pela sua vida, Pai. Eu sei que mesmo que o cerco das situações chegam, mas o Senhor traz uma resistência sobre nós, para nós suportarmos e vermos a grandeza do Teu poder se manifestando. E eu sei, Senhor, que mesmo que o cerco do inimigo tenta cercar a nossa casa e a nossa família, até mesmo a nossa vida, mas hoje é uma manhã de consagração, aonde o Senhor está renovando, trazendo sobre nós o renovo da restauração, de fé, de alegria, de força, de condições para que a gente possa perseverar, porque tem milagre no recinto, tem milagre nessa casa. O Senhor está trazendo uma visão para nós aberta, de um Deus, Senhor, que abriu a visão de alguém, que no momento da adversidade, do medo, Ele chamou alguém que tinha uma visão mais aberta. Por isso, nessa manhã, somente o Senhor que pode trazer sobre nós essa renovação, Senhor, de fé, de uma visão ampla e aberta, de acreditar que mesmo que nós estamos aqui, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, os nossos íntimos queridos, é o Senhor que está guardando e livrando. Por isso, Pai, queremos pedir ao Senhor: quebra as cadeias, vai de encontro a alguém da nossa casa, aquele que está aprisionado, aquele que está acorrentado, amarrado com prisões de adversidade das coisas deste mundo. Abre a visão, ó Deus, de alguém que está aqui, que, ó Deus, está precisando da sua visão aberta, em mediante a situação que ele está vivendo, que ela está vivendo. Traga sobre nós, ó Deus, a confiança e a certeza que esse Deus que nos confiou essa promessa, Ele se movimenta em prol de nós. Por isso, Pai, quebra o arco, corta a lança, tira todo o cansaço, toda a fadiga, traz sobre o ciclo de oração o renovo, traz sobre, a Deus, a mocidade o renovo, traz sobre as adolescentes o renovo, as crianças. Abre o nosso entendimento de uma maneira, Deus amado, grandiosa neste lugar.
conceda força sobre os obreiros, conceda revestimento, preparação, capacitação, porque eu sei que nesse dia de hoje, o Senhor está preparando eles para algo maior, da missão que foi colocada nas suas mãos, do exercer da obra que o Senhor colocou nas suas vidas. Por isso nós oramos, certo da vitória, pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Deus, irmão.